Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre o livro recentemente publicado por Elisa Rodrigues, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O livro é Ensino Religioso, uma proposta reflexiva. É o tema do Religare de hoje que está começando. Aqui comigo está a Elisa Rodrigues, professora do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Oi, Elisa, bem-vinda ao Religare. Muito obrigada. E você já está seguindo o nosso canal no YouTube? Inscreva-se no nosso canal, marque no sino para ser avisado, para ser avisada quando um novo programa for ao ar. Nós estamos também com o Religare nas plataformas de podcast. Basta procurar por Religare Conhecimento e Religião. Elisa, conte para nós a trajetória do seu livro, né? Ensino Religioso, uma proposta reflexiva. A gente já conhece o seu trabalho, sabe que você vem refletindo sobre a questão do ensino religioso já há alguns anos, aí como professora do Departamento de Ciência da Religião, que tem curso de graduação e curso de pós-graduação em Ciência da Religião. Flávio, essa é uma proposta que a gente tem trabalhado gradativamente, né? Temos estudado, pesquisado, conversado com muitas colegas e com muitos colegas que atuam na área, né? Lecionando o ensino religioso nas escolas públicas, principalmente, conversado com os alunos e alunas na pós-graduação, pesquisado, ouvido muita coisa, aprendido muita coisa, e acho que chegou o momento que o texto ficou mais maduro para a gente publicar, e eu estou muito feliz com essa publicação, porque eu acho que ela tem uma contribuição, sim, especialmente para a gente que é da área de ciência da religião. E já que nós temos agora documentos que orientam claramente, né, essa aproximação do ensino religioso como uma área de aplicação, de conhecimento da ciência da religião, eu acho que esse texto tem muito a contribuir para o debate. Esse documento a que você se refere são as diretrizes curriculares nacionais? São as diretrizes curriculares nacionais para as licenciaturas em Ciências da Religião, né, que foram publicadas no ano de 2018, né, mas também a Base Nacional Comum Curricular, publicada no ano de 2017, em que o ensino religioso aparece como um componente claramente curricular, cujo objeto é o fenômeno religioso, as tradições, as manifestações religiosas, né? Esses dois documentos se complementam nessa orientação, né? Nesse livro você reúne reflexões sobre religião, sobre políticas públicas, políticas educacionais. Como é que é articular todos esses domínios? Eu tenho duas áreas de formação, embora a minha área de formação mais querida e onde eu atuo realmente seja a ciência da religião, né? Eu tenho formação também em sociologia e política, né? Venho também de uma trajetória nas ciências sociais. E nas ciências sociais, o meu trabalho com religião, minha pesquisa sobre religião, tinha a ver com essa entrada da religião na esfera pública, na sua relação com a política, né? Então, eu penso que esses dois temas de pesquisa, eles se encontram exatamente no momento em que eu venho para a Universidade Federal de Juiz de Fora, e aqui eu encontro um espaço para pensar sobre a relação entre religião e educação. A religião não apenas como fé, mas como instituição e qual a abrangência que ela tem na nossa vida cotidiana, né? Na cultura, na economia, na política. Como isso se relaciona à formação cidadã e como a escola teria que abordar isso de uma maneira mais criativa, mais produtiva, né? Elisa, colegas de outras áreas, quando a gente fala sobre o ensino religioso, né, a partir do nosso trabalho, né, da disciplina Ciência da Religião, logo perguntam, mas e a laicidade do Estado? Como é que fica, né? E você falou que você trabalha fundamentalmente com o ensino religioso na escola pública. Como é que é possível associar, né, a questão do ensino religioso, a questão da escola pública e o tema da laicidade? Eu acho que esse é um tema central, né? Primeiramente, eu acho que a gente não pode fugir dessa discussão. Então, o Estado é laico e isso implica dizer que Estado e religião são esferas distintas. E são esferas de poder distintas, né? O poder do Estado não deve intervir
no direito das pessoas manifestarem suas crenças religiosas, assim como a religião não deveria intervir nas políticas de maneira a subsumir os direitos de outras populações não religiosas, né? Então, eu acho que a gente tem que discutir o ensino religioso como um componente curricular dentro da escola pública, assegurando que o ensino religioso trata sobre a expressão da religião como uma manifestação de fé, como uma manifestação de crença das pessoas nas suas diferentes faixas etárias, recortes de gênero, classe social. E esse conhecimento é um conhecimento produtivo para que a gente se entenda melhor como indivíduo e como sociedade. Mas isso não significa que a gente vai intervir na fé das pessoas por meio do ensino sobre religião na escola. E eu acho que essa distinção é bem importante. Uma coisa é ensinar a religião na escola e fazer o ensino de religião na escola, e outra coisa que eu trabalho bastante no meu texto é falar que nós devemos falar sobre religião na escola, discutir sobre a religião na escola. Então, essas duas partículas são bem importantes. Uma coisa é o ensino de religião, outra coisa é o ensino sobre religião, né? Essa distinção acho que é fundamental. Nós sabemos que há diferentes formas de entender o papel e o modo, inclusive, de ofertar a disciplina nas escolas. Uhum. Você poderia apresentar para nós, assim, em linhas bem gerais, quais são essas propostas, mas a gente vai aprofundar na proposta depois, no segundo, quando a gente continuar a nossa conversa, a gente vai focar mais na proposta que vocês estão sustentando. Mas quais são as outras propostas, né, as propostas concorrentes ou complementares de compreensão do ensino religioso na escola? Eu costumo dizer que o Brasil, por ser um país caracteristicamente plural, então ele é plural em tudo, né? Inclusive nas modalidades de ensino sobre a religião na escola. E, tradicionalmente, o ensino religioso vai para a escola, historicamente falando, vai para a escola como o ensino de uma confissão, né? Como um ensino catequético. E isso só vai mudar quando o Brasil se torna uma república e quando, de fato, é instaurada a separação entre Estado e religião. Mas a confusão ainda a respeito da natureza e da identidade desse componente curricular, ela segue durante um certo tempo, porque o ensino religioso permanece como objeto de disputa das diferentes religiões, né, que vem no ensino religioso um lugar de proselitismo, de catequese, de disseminação das suas doutrinas religiosas, né. Desde 1996, com a LDB, com a instauração do artigo 33, especialmente na sua versão da LDB do ano de 1997, essa discussão tem sido gradualmente desenvolvida em direção a uma secularização, uma emancipação do ensino religioso em relação a essa proposta mais confessional, mais proselitista, né? Então, hoje, a gente pode dizer, atualmente, a gente pode dizer que a gente tem em carga duas perspectivas de ensino sobre religião na escola. Uma que é confessional e a outra que é reflexiva, que é de afirmação da laicidade, de respeito pelo pluralismo religioso e diversidade de crenças, né? E a gente está operando nessa segunda via, tentando consolidá-la e contribuir para que esse componente, de fato, ele integre a BNCC e contribua, junto com os outros componentes curriculares, para uma formação cidadã mais política, mais autônoma, né? Eu usei o termo complementar, mas não há complementaridade nessas duas propostas, né? Eu me equivoquei na formulação da questão. São duas propostas totalmente diversas, e do ponto de vista da legislação, não há espaço para uma variação do tipo ensino religioso catequético. Então, do ponto de vista da legislação, a gente tem aquela famosa ADI, né, que foi objeto de discussão durante muitos anos sobre se o ensino religioso poderia ser confessional ou não. Eu não me recordo o número da ADI, posso até procurar depois aqui nos meus registros, mas o objeto da discussão era essa, se poderia ser confessional ou não. E o resultado da discussão
foi que até pode ser, mas que, né, sendo a escola pública e, portanto, uma instituição do Estado, ela deve operar respeitando a liberdade de crença de cada indivíduo, né? E aí que a gente pode fazer também esse esclarecimento que eu acho muito importante. No âmbito de uma escola privada, particular e confessional, o ensino religioso pode dar orientações que tenham relação com as doutrinas daquela confissão que está oferecendo ali o estabelecimento educacional, né? Mas fora desse ambiente privado, em que foi acordado previamente com a família que haveria ali um caráter de doutrinação, fora desse espaço, no espaço público, nas escolas do município, nas escolas do Estado, o ensino religioso ele tem que ser laico, ele tem que ser reflexivo, ele tem que zelar pelo respeito à diversidade religiosa. Bem, e aí daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre a contribuição da disciplina Ciência da Religião para a formação docente e também para a oferta do ensino religioso. No Religária de hoje eu converso com Elisa Rodrigues, ela é professora do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós recebemos Elisa Rodrigues, ela é professora do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é autora do livro Ensino Religioso, uma proposta reflexiva, publicado pela editora Censo. Elisa, qual é a contribuição da ciência da religião para a formação de pessoal docente para o ensino religioso? Essa é uma pergunta que não é tão fácil de se responder, né? A gente tem uma área de referência, que é a ciência da religião, as ciências da religião, que é uma área no Brasil ainda jovem, mas que tem caminhado para a sua consolidação, né? Consolidação da sua presença junto à CAPES, CNPq, nas universidades públicas, com revistas, com publicações de qualidade, cujo tema principal é o fenômeno religioso e como ele abrange outras esferas sociais da nossa vida, né? Eu acho que o legado da ciência da religião ele tem se construído no Brasil de uma maneira muito bonita, porque ele acompanha a formação do nosso Estado, da nossa sociedade, das demandas que a sociedade coloca, né, diariamente para a academia. E a ciência da religião no Brasil, ela começa muito atrelada com estudos empíricos, né, com contribuições fortes das ciências sociais e com uma relação muito próxima da teologia da libertação. Mais recentemente, a gente tem feito estudos que remontam aos primórdios da ciência da religião, principalmente na Europa, trazendo autores de lá e nos especializando nesses pais fundadores, né? E é interessante ver em alguns nomes, como o de Joaquim Var, Ninha Smart, por exemplo, que são pessoas que estudaram sobre o tema religião e educação, a preocupação deles com relação a como abordar o tema religião nas escolas públicas dos seus respectivos países de origem, né? Então, essa é uma discussão que atravessa a ciência da religião só no Brasil, né? Desde as origens da ciência da religião, tem uma preocupação sobre como ensinar, como falar, como pensar sobre religião no âmbito das escolas, pensando na formação dos indivíduos, das pessoas mesmo, né? E aí acho que a grande contribuição que a gente tem dado, não só aqui no Brasil, mas na Universidade Federal de Juiz de Fora com os nossos estudos, é pensar que a gente pode falar sobre religião na escola a partir da perspectiva fenomenológica e enfocando a experiência religiosa das crianças, dos adolescentes, dos jovens, como essa experiência religiosa cotidiana pode ser pensada, pode ser refletida no âmbito da escola, né? A gente sabe, e a gente tem visto nas mídias sociais principalmente, e no nosso cotidiano, quanto que a religião influi, né, nas nossas decisões diárias. Então, por que não pensar a respeito disso na escola com o nosso público, né? E levando-os a pensar criticamente sobre isso. Eu acho que essa é a nossa contribuição, por enquanto.
Muita gente acha que o ensino religioso é aquela disciplina que vai trabalhar sobre valores. Sim. Como é que a gente pode pensar isso a partir da ciência da religião? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com como a gente pesquisa sobre religião, né? Eu falo no meu livro que a gente, como professor na universidade ou na escola, e trabalhando na área de ciência da religião e trabalhando com o componente curricular ensino religioso, a gente não tem que se esforçar, não tem que querer e nem se preocupar com a comprovação da existência de Deus ou não, se essa religião é verdadeira ou não. Mas a gente tem que pensar a religião como uma manifestação da fé das pessoas que realmente dá sentido para a vida delas e que as orienta nos seus cotidianos, nas decisões mais simples da vida, né? O que eu vou vestir, como eu vou me alimentar, né? São decisões simples, mas que muitas vezes são atravessadas pela religião, por diferentes religiões, né? Então, é nessa hora que eu acho que a ciência da religião, ela nos prepara para falar sobre a religião como algo que é um conhecimento legítimo. Assim como existem ideologias políticas que atravessam a vida das pessoas e as conduzem para determinadas direções, a religião é uma forma de ideologia, de sentido, de poder, que conforma, né, os corpos das pessoas, que conforma as opiniões, que dita muitas vezes regras, ou que liberta as pessoas também, né? Então, por que a gente não pode, a partir dessa perspectiva mais fenomenológica da religião, falar com os nossos alunos e alunas na escola sobre religião, né? Não como um problema, mas como um conhecimento legítimo, né? Que faz parte da nossa vida. É isso que você quer dizer quando você fala o ensino religioso assumindo a perspectiva do fenômeno? Sim, sim. E pensando, uma das coisas que eu coloco no meu texto, que eu acho que não é nenhuma novidade, não estou inventando a roda, é que John Dewey é um filósofo pragmático americano, né? Ele fala muito sobre a pedagogia da experiência, né? E como é importante a gente ensinar as crianças e os adolescentes na escola, considerando a importância da experiência dessas pessoas, né? E o que elas trazem como bagagem para a escola. Isso Paulo Freire falava também, que a criança vem para a escola com uma bagagem, né? E nessa bagagem, se a gente abrir a mala, o que tem lá dentro? Tem religião também, tem a religiosidade também. Então, acho que a partir disso, a gente já tem um campo de elementos, de símbolos, de rituais, de práticas, de narrativas, que estão todas dispostas nesse currículo da BNCC e que a gente pode usar como ponte para falar sobre religião na escola, sabe? E o fenômeno é o quê? É aquilo que nos aparece historicamente, socialmente, culturalmente. A religião, ela aparece para a gente, né? Não é só aquilo que a gente vive, mas aquilo que a gente vê quase que o tempo todo, principalmente no Brasil. Eu acho que com isso você já está mais ou menos deixando o que é que pode ser trabalhado, né, pelo ensino religioso à luz da disciplina Ciência da Religião. São esses os conteúdos? Se a gente pensar o ensino religioso como componente curricular, assim como orientado na BNCC, a gente tem 3 eixos, basicamente, na BNCC, que são indicados para a gente, a partir deles, falar sobre religião, lecionar o ensino religioso do 1º ao 9º ano. O primeiro, eu vou ler na minha colinha aqui do lado, o primeiro é manifestações religiosas. O segundo é crenças religiosas e filosofias de vida, né? E a gente tem um também que é sobre alteridades religiosas, se não me engano, agora eu não consigo enxergar direito aqui na minha cola. Mas veja, a partir desses eixos que já estão bem definidos na BNCC, a gente pode falar de todos esses conteúdos que eu havia mencionado anteriormente, né? Como é que, assim, para precisar, né, o que significa da sua proposta compreender o ensino religioso como um campo de aplicação da ciência da religião? Em síntese, né? Porque a gente está falando disso aqui na nossa conversa. Olha só, a ciência da religião
aí a gente pode partir das DCNs, né, para pensar essa resposta juntos aqui. As diretrizes curriculares nacionais. Exatamente. Nesse documento, a gente fala da ciência da religião como uma área de referência que trata a religião do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico, faz uma síntese de uma discussão sobre religião, né? Aí tem os nomes dos pais fundadores da área, né, que entra como um campo de pesquisa importante da ciência da religião. Isso é mencionado também nas DCNs. E um outro aspecto importante que está mencionado lá é que a ciência da religião ela apresenta aportes teóricos e metodológicos para fazer essa abordagem do fenômeno religioso na escola, né? Então, você pensa na formação de um professor, né, o que ele precisaria ter em termos de recursos para lecionar o ensino religioso na escola? Essa formação histórica, essa formação fenomenológica, essa formação teórica e metodológica sobre como abordar o fenômeno religioso. E aí fazer uma aplicação disso para a realidade escolar, né? Então, tem conhecimento da ciência da religião que a gente, dia a dia, né, trabalha com os nossos alunos na graduação e na pós, que para o professor de ensino religioso é fundamental, né? Saber o que é mito, narrativa mítica, saber o que é ritual, né? Performance do rito, o que são tradições e manifestações religiosas, quais são as que fazem parte do nosso campo religioso brasileiro, as que fazem parte do campo religioso estrangeiro, né? Ou seja, local e internacional. Como a religião ela está presente na formação do Estado, dos diferentes estados, na formação das sociedades, das suas culturas, dos seus projetos políticos e econômicos. Isso, como a religião se relaciona com o corpo, como ela se relaciona com a natureza, a discussão sobre gênero, né? A religião atravessa tudo isso, e na formação de ciência da religião, quem faz a licenciatura em ciência da religião recebe esses aportes teóricos e metodológicos. Essa discussão toda é feita numa graduação. Imagina um professor de ensino religioso que passou por esse percurso formativo, como isso não pode enriquecer muito mais as suas aulas com as suas turmas, né? Elisa, agradeço muito pela sua participação aqui, parabéns pelo livro, que pode ser acessado no site da Editora Senso, né? editorasenso.com.br, se não estiver enganado. Obrigado, viu, Elisa? Bom trabalho, obrigado pela partilha aqui com a gente. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acompanhar as nossas atividades e cursos acessando a nossa página, que está em pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.